Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa querida amiga Aramita. E logo depois, as nossas amigas Aramita e Carla irão dar continuidade ao nosso estudo da obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de outubro de 1860. Hoje vamos estudar Morada dos Bem-aventurados. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do estudo. Que privilégio ter este lugar que nos acolhe para podermos nessas horas pararmos, acerenarmos o coração e nos dedicarmos ao que é mais importante, ao Espírito eterno, ao Espírito que não perece. Ajuda-nos, Jesus, com a compreensão dessas lições que ora vamos estudar, que a vida aqui é passageira, que a alma não perece, a única coisa que perecerá é o corpo físico, mas a tua misericórdia nos fornecerá outro, se assim precisarmos. Ajuda-nos a gravarmos verdadeiramente essa lição no entendimento, no coração, nas atitudes. Ajuda-nos principalmente a ficar contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Morada dos Bem-aventurados, médium a senhora Costel, pelo Espírito Georges. Falemos das últimas espirais da glória, habitadas pelos espíritos puros. Ninguém as atinge antes de haver atravessado o ciclo dos espíritos errantes. Como diz Jesus em João 3, capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é preciso que a gente se depure, tanto e avance, tanto moral como intelectualmente, para ir galgando a moralidade e avançarmos na escala espiritual. E o não haver atravessado o ciclo dos espíritos errantes, espírito errante é que está na erraticidade, esperando uma nova reencarnação. Porque a gente, no mundo espiritual, a gente aprende. No mundo espiritual a gente estuda. Mas aonde é a prova, aonde é que a gente evolui? A gente evolui durante a encarnação, seja em que orbe for, em que morada do Pai que for ser. Isso também está no Livro dos Espíritos, da Escala Espírita, que já está no canal também. Júpiter está no mais alto grau da escala, mas eu acho que ele fala somente desse sistema solar, porque tem muitos outros planetas, e aí ele só pode falar desse, Quando um espírito longamente purificado por sua estada nesse planeta é julgado digno da suprema felicidade, é disso advertido por um redobramento de ardor. Um fogo sutil anima todas as partes delicadas de sua inteligência, que parece irradiar e tornar-se visível. Deslumbrante, transfigurado, ele clareia a luz que parecia tão radiosa aos olhos dos habitantes de Júpiter. Seus irmãos reconhecem o eleito do Senhor e, trêmulos, ajoelham-se ante a sua vontade. Entretanto, o Espírito escolhido eleva-se e os céus, na sua suprema harmonia, lhe revelam belezas indescritíveis. Ele está usando de uma linguagem poética, porque na realidade o Espírito, quando ele se eleva, ele não é escolhido. Isso é trabalho íntimo, trabalho de cada um.
Ninguém vai, chega como se a gente for no literal, ele está dizendo assim, os espíritos de Júpiter, né, que são o mais superior do nosso sistema solar, olham e dizem assim, vamos escolher a Carla para ela se elevar. Não, isso não acontece. Na escala espírita, a gente evolui conforme a gente trabalha, conforme a gente vai se purificando, conforme a gente vai se moralizando. A gente sabe que para evoluir a gente precisa de duas asas, né? A asa da inteligência e a asa moral. Nem só uma e nem só outra. Se você, claro, qual é o mais fácil de evoluir? É a inteligência, porque você pode estudar, se aprimorar, e o moral é o que é mais penoso para nós, os espíritos rebeldes. Então, geralmente a gente evolui muito no intelectual e depois volta para fazer o moral, para as duas asas irem. Não existe espírito superior, desculpa a palavra, né? Neófito ou ignorante ou que desconheçam as leis. Não, ele tanto é evoluído em moral como em intelectual. Essa parte aqui, ele eleva-se, o espírito escolhido eleva-se e os céus, na sua suprema harmonia, lhe revelam belezas indescritíveis. E como ela disse, não é escolhido e nem se eleva. Ele vai descobrindo essas belezas indescritíveis conforme ele vai se depurando. Assim como a gente já consegue admirar uma flor, uma obra belíssima, com o decorrer do nosso desenvolvimento. Não é de repente, como tudo é lindo, né? Então é um constante aprendizado. À medida que sobe, compreende, não mais como na erraticidade, não mais vendo o conjunto das coisas criadas como em Júpiter, mas abarcando o infinito. Sua inteligência transfigurada eleva-se como uma flecha até Deus, sem tremor e sem terror, como num foco imenso alimentado por 1000 objetos diversos. O que eu acho que ele quer dizer aqui, numa maneira poética, que também a gente sabe que é evolutivamente, é a capacidade da visão se dilatar para tudo, né? Tudo ele vai abarcar com muito mais sutileza, né? Vai conseguir ver muito mais coisas do que o que a nossa visão mais grosseira verifica. E abarca até, vamos dizer assim, qual é o nosso expoente máximo que a gente pode aspirar neste planeta? Jesus. Né? Jesus é um espírito crístico, então ele é o máximo para nós como mestre e guia que a gente pode aspirar desse planeta, é Jesus. Presta atenção, Jesus ele é o governador espiritual da Terra, né? Ele é o governador espiritual deste orbe. Os outros orbes deste planeta, também, desse sistema solar, também têm os seus governadores. Esta galáxia também tem o seu governador, então, ou seja, são espíritos que a partir de Jesus são espíritos com outra escala que a gente não conhece. A nossa escala, que o Allan Kardec falou, que nos cabe compreender, é até os espíritos puros. Daí para lá, é outra escala que, como assim, os espíritos dissessem para ele, a gente não vai nem te falar esse papo, porque não vai dar, né? Na questão 625, ele perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus deu para os habitantes da Terra para ter como mestre e guia. Ele dá uma resposta só, Jesus Cristo. Ou melhor, ele só diz Jesus. Então é só o máximo que a gente pode aspirar. Daí para frente é outra coisa. E uma coisa que ele diz aqui, é como a Carla falou, não é que ele vai se elevando e vai ver. Ele vai compreendendo conforme, né? Vamos combinar. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Chico, né? O Chico Xavier. Ele vivia aqui entre nós, mas ele vivia numa dimensão, numa compreensão das coisas completamente diferente da gente, né? Ele já entendia outras coisas, ele já compreendia como era o mecanismo da vida. Às vezes a gente ainda duvida, né? Reencarnação, será que para onde eu vou, né? O que é? Não, ele sabia disso, né? Ele sabia, ele tinha conversas, ele via os espíritos. Tanto que uma coisa, quando o livro da Ivone saiu sobre Memórias de um Suicida, ele foi um que disse, essa obra é muito boa,
Os espíritos deviam ler e estudar esta obra. Então ele sabe ele sabe do que acontece, ele sabia, né? Ele sabe que ele não pereceu, né? A alma dele. Ele sabe do que acontece diferentemente do que nós. Nós a gente vive tateando e duvidando. É como se fosse assim, quando você chega, todos nós aqui, quando você chega ao máximo, nós estamos na Terra. Quando você chega ao máximo do que é de aprendizado nesse planeta, você se destaca. Ele diz aqui como uma luz que brilha no espírito. E o pessoal de Júpiter vê esse espírito e diz assim, poxa, já tem condições de vir para cá. Ele passa acima daqueles que já estão em Júpiter. É isso? Não, ele vai para Júpiter e vai. Aí vai ele quer dizer elevar. assim, depois de Júpiter ainda continua a evolução. Não Ele para, já vai para não. outro lugar. Vai para outros lugares no mundo infinito. Quando o número de todas as lições que você tinha que aprender aqui na Terra já foram satisfeitas, ou você passou em todas as matérias que tinha que aprender aqui na Terra, você não precisa mais vir a reencarnar aqui. Você vai reencarnar em outros planetas para ter outras lições e outros aprendizados. Claro que tem uns que pedem, por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi chamado pela quem chamou Bezerra? Mãe Santíssima, fofoca do mundo espiritual. Chamou e disse que ele não precisava mais vir para cá, para a Terra. Ele podia ir para outros planetas, outros mundos, outras lições. E ele implorou que ele queria ficar aqui ajudando essa colegagem dele que ficou aqui e não se emenda, né? E aí foi concedido para ele ficar ajudando aos habitantes do planeta. Aí ele está contando aqui que dos espíritos encarnados em Júpiter, quando se eleva, ele já vai para outro lugar, que ele diz assim, eleva-se e os céus lhe revelam surpresas indescritíveis, ou seja, um lugar onde o espírito George já não sabe onde é. Ele já fala assim, vai para lugares indescritíveis, belezas indescritíveis. Porque o Georges, ele na época de Kardec, ele estava encarnado no planeta Terra, na França, foi até professor de uma das médiums, que é porque ele manda bastante mensagens, e ele agora, pelo que ele deu a entender nas outras mensagens, ele nos deu a entender que ele mora em Júpiter. Então ele não tem ideia do que tem para depois, mas ele sabe que é um contínuo de aperfeiçoamento de coisas mais maravilhosas. O amor nesses diversos espíritos reveste a cor de sua personalidade. Eles se reconhecem e se regozijam. Aquilo que a gente fala da família espiritual. Não é que nasceram na mesma família, mas é de afinidades. Refletidas, suas virtudes repercutem, por assim dizer, as delícias da visão de Deus e aumentam incessantemente com a felicidade de cada eleito. E essas delícias da visão de Deus, vamos dizer, o que Jesus dizia, palavras do Mestre, o Pai e eu somos um só, né? Eu estou com o Pai e Ele está em mim. A gente não compreende isso, né? A gente não sabe como é isso, saber, né, a vontade do Pai, o que é para fazer, qual é o caminho para tomar. Por quê? Porque nós somos espíritos rebeldes, nós somos os espíritos que estamos penando ainda numa evolução. Eu não quero dizer, eu não gosto nem de dizer da palavra penando, nós estamos nos educando, né? É como se a escola da vida, né? Nós estamos nas primeiras séries e Jesus já tem doutorado, pronto. Outros planetas têm pós-doc. Então essa questão de convergir para a unidade no processo evolutivo, eu acredito que eu disse muito. É essa conversão para a unidade e que todos nós vamos, cada um no seu passo, né? Aí diz assim, qual é o passo que a gente quer? A questão 909 diz, é o passo da vontade. Qual a vontade que eu tenho para me empenhar, para a minha caminhada ser mais rápida ou mais devagar? Aí a gente vai fazendo, né? A gente vai vendo o que é a vontade, o que é ter boa vontade,
Boa vontade é fazer não o que eu quero, mas o que eu preciso. E isso é uma caminhada que a gente sabe. A Carla lembrou no outro estudo que é assim, sinônimo de cristão é o quê? Ainda nesse planeta de provas e expiações. É sacrifício. Né? E pra gente, sacrifício dói. O sacrifício ainda não é pra gente um sacro ofício, tornar o trabalho uma coisa santa. Para nós ainda o trabalho é uma coisa penosa. São poucas as pessoas que trabalham de bom grado, que amanhã é segunda-feira, tem trabalho. Sacrifício para nós, né, é sinônimo de tortura. Tortura. Ainda é isso. Sacrifício? Não. Mas a origem da palavra sacrifício é o sacro ofício. Ou seja, é tornar santificante o teu trabalho do dia a dia. Aí nos remete a palavra do Jesus que dizer o quê? A cada dia basta o seu mal. O que o dia pede de mim? Quando o dia amanhece para cada um de nós tem uma questão de itens que o dia pede de cada um de nós. E nenhum pedido, vamos dizer, nenhuma lista de tarefa de um é igual de outro. Cada um tem a sua. Continua. Mar de amor que cada afluente aumenta, essas forças puras não ficam mais inativas que as forças de outras esferas. Logo investidos do dom da ubiquidade, abrangem ao mesmo tempo os detalhes infinitos da vida humana, desde a sua eclosão até as últimas etapas. Quando ele fala de amor, qual é a lei que rege o universo? É a lei de amor. A lei de amor que é aqui na Terra é a mesma lei de amor em Júpiter. Qual é a diferença dessa lei aqui na Terra com a de Júpiter? É que nós estamos no comecinho da lei, no beabá. Quando a criança aprende A, E, I, O, U e o abecedário, é a mesma coisa que daqui a algum tempo ela vai juntar com essas letrinhas, ela vai formar o quê? Palavras. Mas as letras são as mesmas, não vai mudar. Vai ser a mesma até na faculdade. Casa vai ser escrito C-A-S-A, casa. Não vai mudar porque ela aprendeu aqui no jardim e lá na faculdade. A mesma coisa é a lei de amor. O que nós estamos aqui, como dizem os espíritos, nós estamos nos pródomos do amor. O que é pródomo? É o que vem antes do início. Sabe assim, é o pré. Como diz a tia, nós ainda estamos na alfabetização, as letrinhas desse alfabeto do amor. Lá em Júpiter, eles já sabem formar as palavras e textos e conversar sobre isso. E aí eles já conseguem ver, né, do átomo ao arcanjo. Isso. Irresistível como a luz, sua vista penetra por toda parte simultaneamente. E ativos como a força que os move, espalham a vontade do Senhor. E aí a gente sabe que o espírito, para se comunicar, ele não precisa estar aqui do nosso lado. Ele pode estar em outras esferas e ele já pode responder e nos atender por pensamentos. E cumprir a vontade do Senhor. Eu copiei aqui um texto que eu acho lindo, essa introdução. Bora ver se vocês vão lembrar. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, se dirige. Isso está no início também do Evangelho. É o início do Evangelho. E o que o Evangelho trata, que a gente vê, o Evangelho segundo o Espiritismo, a não ser da parte moral, a não ser desse beabá da lei de amor, que é, como eu disse, a lei de amor que rege aqui é a mesma que rege o universo. Então ele começa, o prefácio do Evangelho é assim: os espíritos do Senhor, ou seja, aqueles que já estão numa condição mais avançada, mais adiantada que nós, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Eles se dirigem, então, o que ele diz assim, espalham a vontade do Senhor. E eles vieram, quando chegou o tempo, até nós, para trazer a terceira revelação.
Como de uma urna cheia escapa a onda benfazeja, sua bondade universal aquece os mundos e confunde o mal. Esses diversos intérpretes têm como ministros de seu poder os espíritos já depurados. Assim, tudo se eleva, tudo se aperfeiçoa e a caridade irradia sobre os mundos que alimenta em seu seio poderoso. Os espíritos puros têm como atributo a posse de tudo quanto é bom e verdadeiro, porque possuem o próprio princípio, que é Deus. O próprio pensamento humano limita tudo que abrange e não admite o infinito, que a felicidade não limita. Depois de Deus, que pode haver? Deus ainda, sempre Deus. O viajante vê os horizontes se sucederem aos horizontes e um é apenas começo de outro. Assim, o infinito se desdobra incessantemente. A maior alegria dos espíritos puros é precisamente essa extensão tão profunda quanto a própria eternidade. A gente, eu digo a gente porque eu já estou falando de mim, mas já puxando para vocês tudo aí, né? Então a gente não consegue nem entender e nem compreender o que seja eternidade, né? Nem o infinito. O que é que a gente vai fazer na eternidade? Ai, meu Deus, né? E aí volta o nosso Senhor Jesus Cristo que disse pra gente: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então não vai faltar trabalho, não vai faltar o infinito, a felicidade que não se limita. Ou seja, mas é uma felicidade que não é uma felicidade ociosa. E como ele diz, tudo se encadeia e tudo é perfeito. E como é que a gente faz? Quem tem carteira de motorista sabe qual é uma lei do trânsito que a gente aprende. O grande cuida do pequeno. O ônibus cuida do carro menor, o carro menor cuida da moto, a moto cuida da bicicleta, a bicicleta cuida do pedestre. Então é um encadeamento que o maior cuida do menor. Isso na vida material, gente. A gente que é super bocó sabe disso. Quer dizer, a gente pode não obedecer, que quando você vê um pedestre na rua, é para você parar e dar preferência para ele, porque você é maior. Você tem um veículo de maior potência que pode machucá-lo e até matá-lo. Então, isso na vida material. Na vida moral é melhor ainda, é muito mais compreensível. E não tem problema você ser um espírito de terceira ordem, porque você tem a sua utilidade. Por exemplo, na codificação, quando começaram as mesas mediúnicas, as bateções e tudo, espírito superior vinha e batia a mesa? Não, ele se utilizava de quem? Dos espíritos de terceira ordem. Então, tem trabalho para todo mundo. É igual a gente vê em nosso lar. O André Luiz dava para clinicar, para ser médico lá? Não, mas o que a dona Laura disse para ele? Meu filho, não recuse trabalho. Qualquer trabalho aperfeiçoa. Qualquer trabalho lhe dá mérito. E onde ele começou a ganhar primeiro os méritos dele? Limpando o chão. Que é uma coisa que a gente tem mania de dizer, é menos, né? E não é. A lei de trabalho, no próprio Livro dos Espíritos diz, o que é trabalho? Toda ocupação útil. É útil, é trabalho. Continuando. A maior alegria dos espíritos puros é precisamente essa extensão tão profunda quanto a própria eternidade. Do mesmo modo que se não descreve uma graça, uma chama e um raio, não posso descrever os espíritos puros, mais vivos, mais belos e mais resplandecentes que as mais etéreas imagens. Uma palavra resume seu ser, seu poder e seus prazeres. Amor. Preenchei com essa palavra o espaço que separa a terra do céu e ainda não tereis senão a ideia de uma gota de água no mar. Por mais grosseiro que seja, só o amor terrestre pode vos dar
ideia da sua divina realidade. Georges. Ou seja, a única palavra é amor. Mas que a gente sempre se lembre que ainda nós estamos nos pródromos, no começo desse amor. E o que mais se parece a um amor incondicional é um amor de mãe, é um amor de pai, né? Um amor filial incondicional. Mas ainda assim, se você tenta, e a gente tenta, né? Controlar um filho, direcionar uma vida, dizer o que o outro tem o que fazer, já sabe que isso ainda é amor adoecido. A gente não tem ideia, como ele diz, desse brilho. E a lei do universo, a lei de Deus, é lei de amor. Então, onde a gente conseguir imaginar, porque, como ele diz, a nossa mente é limitada e a nossa visão de amor, a nossa concepção de amor também é limitada, né? Então, que a gente tem muito a aprender ainda sobre amor. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje. Na próxima semana teremos ainda a reencarnação. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais que nos intuíram e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.